Continuando aqui o processo de mudança do lado de fora aqui da nossa estufa, nessa primeira cama de cultivo, vocês podem notar que eu já fiz uma certa limpeza aqui em cima, eliminei algumas plantas, vou acabar eliminando o resto, principalmente pelo motivo que eu vou ter que tirar toda essa argila daqui e consertar essa cama. Olha o que aconteceu. A gente acabou deixando a altura entre essa travessa superior e essa de baixo aqui maior do que deveria. Então, com o peso da argila, cedeu e começou a rachar aqui a cama. Mesmo com esses reforços que a gente colocou de madeira, não aguentou aí o peso. Então a gente vai precisar corrigir isso aqui na cama. Então eu vou precisar desmontar essa cama, vai ser uma das coisas que eu vou fazer aí nos próximos dias. E aí com isso, eliminar ou transplantar boa parte do que está aqui em cima. Aqui, como vocês podem ver, a gente fez uma estrutura usando esse mesmo ferro que a gente construiu a estufa. Essa parte aqui está soldada. E aí aqui a gente parafusou as travessas na parte aqui aérea. Parafusamos. Esses aqui estão apenas amarrados, colocamos uma tela para que as plantas que a gente vai plantar aqui, que são trepadeiras, tenham um local aí para se desenvolverem. Aqui do lado de cá a mesma coisa, soldamos essa trave aqui, ainda falta nivelar um pouquinho, mas está praticamente pronta aqui para a gente começar a plantar as nossas plantas trepadeiras. Aqui, por exemplo, eu já plantei 2 maracujás, vou ter que tirar daqui para reformar a cama, depois a gente vai devolver. Aqui tem uma e aqui tem outra. Aqui tem um abacaxi que eu plantei de coroa, não vai ficar aqui. E o restante aqui a gente vai ou mudar de local ou eliminar, para que a gente possa fazer a reforma aí na cama de cultivo. Olha aqui também como é que está quebrada. Pessoal, retirei aqui as plantas da nossa primeira cama para fazer a manutenção que a gente precisa. Vou colocar as argilas ali naquele coxo no chão, fica fácil depois de repor aqui. As plantas que eu eliminei aqui, algumas eu vou replantar novamente, outras vão para a compostagem. Uma curiosidade interessante aqui, ó. Vocês já viram aí que a gente tinha uma batata doce plantada aqui nessa primeira cama. Se espalhou aí depois pelo chão. Não produz batata aqui na água, mas olha o tamanho da raiz. Então aí uma planta para um filtro rizosférico é excelente aí para filtragem da água. Eu vou terminar aqui, eliminar ela daqui, retirar o resto da argila, ou retirar a argila aqui, colocar no coxo aqui do chão e dar continuidade à manutenção. Retomando aqui a reforma da minha cama de cultivo, a solução que eu encontrei aqui com os materiais que eu tinha foi colocar esses caibros. Fiz emendas aqui porque eu tinha apenas peças curtas. Subi aí em torno de 3 centímetros a altura. Com esses 3 centímetros eu acredito que não vai forçar mais aqui o coxo bovino. As argilas estão aqui em outro coxo aqui no chão. A maneira que eu encontrei para colar as rachaduras aqui no coxo, já deixando bem claro que não é a forma indicada, ou seja, eu não estou indicando que se faça assim, mas foi a forma que eu encontrei aqui, com as colas que eu consegui encontrar. Fiz outras tentativas antes, não funcionou. Então eu comprei essa cola aqui. Ela não é cola para esse tipo de trabalho, ela é uma cola mais para contato. Não é muito barata também, custa essa bisnaga em torno de R$45. Nessa região aqui do meio, a gente tem aproximadamente uns 80 centímetros que estava rachada. Eu fiz pequenos furos, não filmei o passo a passo, porque eu estava em dúvida até se ia funcionar ou não ia, se ia ser o trabalho final. Não sei se dá para verificar, tem um arame, ó, distanciado em uns 4 centímetros. Então eu fiz furos nessa parte aqui e na parte de cima, de forma que a rachadura ficasse no meio. E fiz uma espécie de costura com esse arame, fora a fora.
Depois dessa costura eu passei a cola, que é essa aqui. Já faz aproximadamente uma semana que está aí secando. Ficou bem seco, bem colado, só que não é uma cola que, se for forçar no sentido vertical, aí eu acredito que vai rachar igual. Talvez o arame ajude a segurar um pouco, mas foi a maneira que eu encontrei de fazer aqui. E aí eu vou passar essa fita, essa manta asfáltica, essa aqui é uma fita aluminizada com manta asfáltica, por cima aqui, com o objetivo de principalmente cobrir, proteger a cola da umidade, aí, principalmente da radiação solar. Talvez dure mais tempo. Na parte de baixo aqui do coxo eu já fiz isso. O cuidado que se tem que ter é que tanto essa manta asfáltica como essa cola, elas são tóxicas para os peixes. Eu estou utilizando com cuidado aqui, também pelo fato de que essa região aqui não vai tocar água. A água fica aqui de uns 5 centímetros da borda do coxo para baixo. Então a gente não vai ter problema aí, principalmente de água tocar aí o tempo todo. Obviamente que uma água da chuva eventualmente pode escorrer. Mas já faz uma semana também que está secando aqui. Eu acredito que não vai ter problema, mas não aconselharia e eu não utilizaria aqui se fosse, por exemplo, num tanque de peixe ou num filtro, em algo que ficaria em contato permanente com a água. Então eu vou devolver agora esse coxo lá em cima do suporte, passar fita metalizada aqui para proteger a cola, devolver as argilas e aí eu retorno aí mostrando como ficou. Terminei de colocar a manta asfáltica aqui para proteger a nossa cola. Já montei aqui o sifão Bell, iniciei a colocação aqui da argila. Vai ficar a princípio essa altura aqui, ó, em torno de 3 a 4 centímetros, mais alto que o suporte. Aí, a partir do momento que a gente encher de argila, ela vai ceder um pouco, vai abaixar, mas a expectativa é que ele não baixe o suficiente para começar a rachar novamente. Colocada então a argila aí na nossa cama, por enquanto sem água e sem plantas, manteve a priori a altura aqui. Assentou bem na madeira. Vamos aguardar agora se com a água, com as plantas e com o tempo vai ceder aqui o plástico ou a madeira, mas eu acredito que já vai dar uma melhorada. Acabou de encher nossa cama de cultivo, já está vazando aqui no sifão. Por enquanto, cama cheia, sem plantas, mas cheia d'água e de argila, continua aqui tudo igual. Vou acompanhando aqui, verificar se vai manter assim, se com o tempo ele cede. E aí nos próximos vídeos eu mostro para vocês. Finalizamos aqui a instalação da lapada aqui para plantar as plantas trepadeiras na cama de cultivo. Por hora eu coloquei uns alhos porós aqui, tirei lá de dentro. A gente ainda não chegou na época de plantar a maior parte das plantas que eu quero plantar aqui, como o pepino, por exemplo, o maracujá e outros. Eu coloquei aqui umas barras de ferro, ligando a cama de cultivo até em cima, na tela, para servir de guia, de tutoramento aí para as plantas que a gente vai plantar. Agora é só aguardar aí a época certa para a gente iniciar o plantio aí dessas plantas trepadeiras. Vamos verificar se vai produzir bem aqui no nosso sistema de aquaponia. Agradeço por ter assistido o vídeo, um grande abraço e até o próximo.